Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma aula de Direito Administrativo. Essa aula aqui não ficou gravada na sala, né? O rapaz que grava a aula pra gente estava doente e ela não foi gravada em sala. Então eu vou repetir todinha aqui para vocês. Uma aula extremamente importante, tá? Organização administrativa cai em tudo que é concurso. Vamos começar falando um pouquinho sobre a estruturação do Estado. Quando a gente fala organização administrativa, é exatamente acerca dessa estruturação do Estado. Quem já estudou direito constitucional aí alguma vez na vida, deve lembrar das atribuições, das competências dos entes federativos, né? Então, o direito administrativo ele entra aí junto com o lado constitucional para essa questão de serviços públicos que são prestados pelos entes federativos, certo? Então, na administração pública, o Estado, né, a administração pública, ela pode prestar serviços públicos de forma direta ou de forma indireta. Lá na Constituição tem dizendo quais são as atribuições da União, quais são as atribuições dos estados, dos estados não, que no caso é residual, né, dos municípios, e cada um tem a sua particularidade, cada um tem que prestar determinados serviços, certo? Então, quando os entes federativos, eles prestam esse serviço diretamente, igual está lá na Constituição, igual é mandado constitucionalmente, a gente diz que ele prestou esse serviço de maneira direta, tá? De maneira direta. Então, a União prestou um serviço que é de sua competência diretamente. Administração direta, administração centralizada. Porém, a administração pública ela pode criar entidades para que preste esse serviço para ela. Então, cada um desses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal ou município, pode criar um ente, uma entidade para prestar esse serviço para ela. Aí nasce a chamada administração indireta ou administração descentralizada, que são sinônimos. Tá? Então, como que a gente pode aqui conceituar? Centralização ou administração direta, sinônimos, tá? É a prestação do serviço público através do próprio Estado, através de seus entes, tá? Então, o próprio Estado, através de seus entes, União, Estado, Distrito Federal e município, vai prestar esse serviço público. Já a descentralização ou administração indireta é a transferência da prestação do serviço público para outros em busca de eficiência, tá? Essa transferência pode ser para pessoas jurídicas criadas pelo próprio Estado, que é a administração indireta propriamente dita, que a gente vai ver quando se fala em autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, em empresa pública, ou a particulares, através dos contratos, que são os que a gente chama de concessionário de serviço público. Tá? Então, centralização, administração direta, o Estado presta o serviço de forma direta, através de seus próprios entes. Na descentralização, vai criar uma entidade ou vai transferir para um particular. A centralização ela pode ser, então, de duas formas, de duas espécies. Por outorga, por serviços ou funcional, que é a transferência da execução, mas da titularidade. Para a gente ter uma descentralização por outorga, por serviços ou funcional, o Estado ele tem que criar uma entidade para prestar esse serviço. Então, o Estado ele continua responsável pelos danos decorrentes da atividade, ele está transferindo a execução e a titularidade. Já quando a gente fala na descentralização por delegação ou por colaboração, o Estado ele mantém tudo para ele, só está transferindo a mera execução. É o que acontece nos contratos, nos concessionários de serviço público. Sim, a execução. Então, por exemplo, quando o Estado contrata uma concessionária para prestar um serviço de energia elétrica, por exemplo, nesse caso seria uma descentralização por delegação, por colaboração. Quando que vai ser por outorga, por serviços ou funcional? Simplesmente quando o Estado criar uma entidade para criar. Então, vai ser autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Aqui eu coloquei até um quadro em branco para eu tentar desenhar para vocês aqui mais ou menos como que acontece. Então, vamos aqui. Ainda estou pegando a prática com a canetinha aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos a União, temos os estados, temos o DF e temos os municípios. Esses aqui são os responsáveis constitucionalmente de prestar serviços públicos, certo? Então, são esses entes aqui. Quando esses entes prestam serviço, a gente diz que isso aqui é administração direta,
direta, tá? Então, a União, através dos seus ministérios, através dos seus departamentos, está prestando serviço? Administração direta, centralizada. O Estado está prestando serviço de maneira direta, por exemplo, o Estado tem que prestar serviços de segurança pública, manter polícia civil, polícia militar. O próprio Estado faz isso. Ele organiza as polícias, ele cria delegacias, cria departamentos, secretarias, está prestando serviço de maneira direta, certo? Agora, tem serviços que o Estado, para poder prestar melhor, ele vai criar uma entidade que só faça aquilo. Então, por exemplo, vamos pensar que a nossa realidade, o Estado do Acre. O Estado do Acre tem um monte de escola, tem a Secretaria de Educação com um monte de escola, Secretaria de Saúde com hospital, com médico, a Secretaria de Segurança com as polícias. Então, tem muita coisa, né? Muita coisa envolvida. Então, o Estado, ele presta vários serviços. Aí, tem algum serviço específico que o Estado, ele não quer trabalhar diretamente com ele, quer uma entidade para fazer só aquilo, para se preocupar somente com aquilo e ser mais eficiente. Então, por exemplo, vamos supor que o Estado do Acre. O Estado do Acre não queria se preocupar com essa parte de trânsito. Não queria se preocupar diretamente com isso. O que o Estado do Acre fez? Foi lá e criou uma entidade chamada Detran. O Detran só faz isso. Tá? Foi lá e criou o Detran. O que é o Detran? O Detran é uma autarquia. Certo? O Detran é uma autarquia. Beleza? Então, qualquer um desses entes aqui, ó, a União, por exemplo, a União criou o INSS, que é uma autarquia também, só para trabalhar com essa questão de previdência social. Previdência. O município de Rio Branco criou, por exemplo, ó, o RB Prev, para só trabalhar com a parte de previdência do servidor público municipal. Então, qualquer um desses entes federativos pode criar entidades para prestar um serviço só, certo? Para prestar um serviço só. Então, vamos lá. Show. Apagar aqui. Tá, aí outro detalhe que a gente precisa saber. Quando o Estado do Acre, vamos pegar só o Estado do Acre, como exemplo aqui, ele presta seu serviço por conta própria, ele tem que se organizar. Então, o Estado do Acre aqui tem o nosso governador, certo? Tem o nosso GOV. E lá no gabinete do governador é o topo da administração direta, tá? Então, o governador ali, ele tá no topo. Aqui abaixo do gabinete do governador, ele vai se organizar através de secretarias. Se fosse no caso da União, seria ministérios, né? Mas aqui, ó, ele vai se organizar em secretarias. Então, aqui só exemplificando. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de, sei lá mais, esporte, alguma coisa. Tem secretaria para tudo que é gosto, né? Então, tá. Aqui, vamos pegar, por exemplo, a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai se dividir, não sei exatamente como é que ela está dividida, mas vamos colocar aqui, por exemplo, departamentos. Vários departamentos. Esses departamentos vão criar outras subdivisões até chegar naquela escolinha lá da zona rural. Então, qualquer escolinha que esteja em qualquer canto do estado do Acre, que seja do estado, ela vai estar subordinada aqui, ó, a essa secretaria, que vai estar subordinada ao GOV, que é o estado do Acre, certo? Então, quando um ente federativo ele presta esse serviço de maneira direta, há uma hierarquia. A mesma coisa acontece aqui, ó, com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública vai ter vários, ó, Polícia Militar, PC, Bombeiro. Aí aqui, ó, a PM vai se subdividindo em batalhões e não sei o quê, até ter uma unidadezinha em qualquer canto. A Polícia Civil, ó, a delegacia lá de Santa Rosa do Purus. A delegacia lá de Santa Rosa do Purus está subordinada aqui, ó, a Polícia Civil, que vai estar subordinada ao estado do Acre. Todos essas divisões aqui do estado do Acre, essas subdivisões, a gente chama de órgãos, tá? Então, são órgãos do estado do Acre.
Tudo isso aqui o Estado está prestando o serviço de maneira direta, através dos seus órgãos, tá? Então, o Estado do Acre está prestando o serviço de educação, de segurança pública, de saúde, de maneira direta, através dos seus órgãos, tá? E quando é órgão, é importante a gente saber que órgão não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica, eu gosto de fazer um comparativo, é comparável à nossa identidade, à nossa maioridade. Quando a gente diz que um ente não tem personalidade jurídica, significa que ele não é maior de idade, ele não responde por si. Agora, quando ele tem personalidade jurídica, significa que ele responde pelos seus próprios atos, é como se ele fosse maior de idade. Certo? Então, todo esse pessoal aqui que está embaixo do Estado do Acre, que o Acre presta serviço diretamente através de seus são órgãos sem personalidade jurídica. Então, isso aqui significa o quê? Significa que se um professor lá numa escolinha bem pichocotinha de zona rural bater num aluno, o pai entrar na justiça, quem é que vai responder por isso? Quem é que vai responder por essa situação? É o professor diretamente? De jeito nenhum. É a escola? Não. É a secretaria? Não. É o próprio Estado do Acre. Porque o Estado do Acre é o pai de todos aqui, ó, porque nenhum responde por si. Todos são órgãos sem personalidade jurídica. Percebe isso? Então, órgão não tem personalidade jurídica, o Estado permanece respondendo por tudo que acontece aqui. Certo? Então, aqui aconteceu alguma coisa aqui. Quem vai responder? Estado do Acre. Não é o servidor, não é a escola, não é o hospital, não é a delegacia, não é a secretaria. Vai ser o próprio Estado do Acre. Isso aqui acontece em todos os entes, tá? Estado, qualquer estado, acontece nos municípios, acontece a União. Então, aqui no lugar de Estado do Acre, poderia estar município de Rio Branco, poderia estar União, tá? Então, aqui no lugar das secretarias, na União, seriam os ministérios, por exemplo. Certo? Agora, quando o Estado decide criar, deixa eu até trocar aqui de cor. Quando o Estado decide criar entes, deixa eu ver aqui onde eu estou. Quando ele decide criar entes para prestar serviços, aí ele está se livrando desse monte de filho menor de idade. Então, aqui, ó, ele pode criar uma autarquia. Prometo para vocês que eu vou aprender a escrever direitinho nisso, tá? Ele pode criar uma fundação pública, ele pode criar uma empresa pública e ele pode criar uma sociedade de economia mista, tá? Quando ele cria esses daqui, ele não está mais prestando diretamente, né? Ele está prestando aqui agora, ó, indiretamente. Ele está criando uma entidade só para fazer isso. Então, aqui, ó, o Estado do Acre criou uma autarquia chamada Detran, só para trabalhar com essa questão de trânsito. Então, agora, essas entidades aqui, ó, então aqui a gente tinha órgãos, agora aqui nós temos entidades. Entidades, essas palavras são importantes, tá? Órgão não tem personalidade jurídica, entidade tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica, significa que é maior de idade. Então, aqui, imagina agora um servidor lá do Detran, estava dirigindo um carro do Detran e acabou atropelando alguma pessoa por falta de cuidado. A família dessa pessoa entrou com ação. Quem é que vai responder por isso aqui? O próprio agente? Não, o agente nunca, tá? O agente nunca vai responder diretamente por nada, ele vai responder depois. Mas diretamente a ação nunca vai ser contra ele. Nesse caso aqui, a ação vai ser contra o Estado do Acre? Não, vai ser contra o Detran, porque ele tem personalidade jurídica, ele é maior de idade, ele responde por seus próprios atos. Certo? Então, para a gente ter uma descentralização, que é nessa administração aqui indireta, ó, que é sinônimo, né? Para a gente ter uma descentralização,
obrigatoriamente, o Estado do Acre, ele vai ter aqui que criar uma entidade com personalidade jurídica, tá? Então, quando ele cria órgãos, quando ele se subdivide internamente, de forma hierarquizada, veja que aqui é secretarias, depois tem os departamentos, a escola, a delegacia, então tem uma hierarquia e são todos filhos menores de idade, órgãos sem personalidade jurídica, ele está prestando serviço de maneira direta. Quando ele cria entidades autônomas com personalidade jurídica maiores de idade, esse termo eu uso só para ajudar vocês na compreensão, tá? Não vai colocar isso na prova não, pelo amor de Deus. Então, quando ele cria essas entidades que são maiores de idade, ele está descentralizando, ele está criando administração indireta. Certo? Então, para descentralizar, tem que ter a figura de uma outra pessoa com personalidade jurídica. O Estado ele é uma pessoa com personalidade jurídica, né? Ele aqui é o único maior de idade, o resto tudo não tem personalidade jurídica. Então, é uma pessoa jurídica passando o serviço para outra pessoa jurídica, certo? Outra pessoa jurídica. E quando ele passa esse serviço para outra pessoa jurídica, acontece a administração indireta, tá? A descentralização. Aí vem um outro terminho que você precisa aprender e não pode esquecer jamais, porque isso aqui cai muito em prova, é a questão aqui, ó, da desconcentração. Desconcentração. Pode me instigar aí, tá? Professora, que letra mais horrorosa. É porque quem assistiu as outras aulas aí, né, sabe que é a primeira aulinha que eu estou dando aqui com a mesa digitalizadora, ainda estou apanhando para ela. Tá? Então, aqui, ó, quando o Estado ele cria órgãos sem personalidade jurídica, filhos menores de idade, ele se organiza internamente, então pensa no Estado do Acre como uma grande bola que vai se organizar internamente, vai criar uma secretaria, departamentos, vai criar subdivisões. Quando ele faz isso, ele está desconcentrando. Então, lá na sua prova apareceu, um determinado Estado criou uma secretaria, se subdividiu em departamentos, tudo isso é desconcentração, tudo é interno. Agora, quando aparece um ente tal, criou uma nova pessoa jurídica, aí a gente já vem aqui para descentralização. E a prova, a banca, sempre vai tentar confundir você, descentralização com desconcentração. Desconcentração é organização interna, é o ente federativo se subdividindo para prestar um serviço, se subdividindo. Ele cria órgãos sem personalidade jurídica e ele vai responder por todo mundo. Quando ele está descentralizando, ele cria pessoas jurídicas autônomas, maiores de idade, que vão responder por si. Então, quando ele descentraliza, ele está criando entidades, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Ah, professor, ele pode descentralizar para uma empresa privada, para uma empresa normal? Pode, aquela descentralização lá que a gente viu, que é somente por delegação, que vai ser apenas aqui, ó, apenas a execução. Mas na sua prova, ele vai falar diretamente dessa descentralização aqui, ó, por outorga, por serviços, que ele vai dizer assim, o ente federativo tal criou uma autarquia, está descentralizando. Criou uma fundação, está descentralizando. Criou uma sociedade de economia mista, está descentralizando. Uma empresa pública, está descentralizando. Criou um órgão público, está desconcentrando. Beleza? Então, vamos lá. Partiu aqui. Então, agora, a gente já tem um conceito aí geral, né? Vamos dar uma lida aqui nos conceitos técnicos. Administração direta. Como é que a gente pode conceituar aqui? Você já sabe agora o que é administração direta, como é que a gente pode conceituar isso tecnicamente? A administração direta é o conjunto de órgãos que integram a pessoa federativa com competência para determinado exercício, sendo constituída dos serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios, e pelo princípio da simetria das esferas estaduais, municipais e distritais. Por que aqui fala da estrutura da Presidência da República? O decreto que fala da organização administrativa é o decreto número 200 de 67. E é um decreto federal, né? Então, ele é aplicado no âmbito federal. Mas tudo que tiver escrito lá, você adequa para os estados e para os municípios. Então, lá no decreto, e normalmente eles cobram os conceitos, os artigos lá desse decreto, está dizendo que a administração direta é o conjunto de órgãos que integram a pessoa federativa
com competência para determinado exercício, sendo constituída dos serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios. No Acre seriam, nos estados, né, a estrutura do governador e suas secretarias. Na estrutura do gabinete do prefeito e suas secretarias. Então, tudo isso aqui a gente traz, mas na sua prova pode aparecer esse conceito aqui, igual está no decreto. Então, essas entidades, elas possuem capacidade administrativa, política e legislativa e se configuram elementos formais necessários à Constituição da Federação. Então, a administração direta é formada por quem? União, na Presidência da República e seus ministérios, nos estados, gabinete do governador e suas secretarias, DF também, municípios, gabinete do prefeito e suas secretarias. Beleza? Então, quem faz parte da administração direta? União, Estado, Distrito Federal, municípios e todos os órgãos que eles criarem ao redor deles. Desconcentração na administração direta. Na administração direta, o Estado está prestando diretamente o serviço público, mas ele pode dividir suas funções para melhor prestar esse serviço. É aquela lá que eu falei, quando o Estado se subdivide em secretarias, tá? Então, qual a diferença da descentralização para a desconcentração? Na descentralização é realizada entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a desconcentração se configura pela distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Então, na descentralização, obrigatoriamente, eu tenho duas pessoas jurídicas, que ou vai ser a União, Estado, Distrito Federal ou município, que vai passar o serviço para outra pessoa jurídica, que vai ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Certo? Na desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica. É a União que está se dividindo em órgãos, é um Estado que está se dividindo em órgãos, é um município que está se dividindo em órgãos. Inclusive, eu posso ter uma entidade da administração indireta, uma autarquia, por exemplo, e ela vai se organizar. O Detran vai se organizar internamente. O Detran não é uma coisa só, tem vários setores lá dentro, vários departamentos. Então, ele está se desconcentrando lá dentro também. Então, o que significa desconcentrar? Se organizar internamente. Tá? É igual, a desconcentração é igual à nossa casa. A gente tem nossa casa, não é um vão só. A gente coloca uma sala, cozinha, quartos, banheiros. Para quê? Para ficar organizado. Isso é desconcentrar, é interno. Prosseguindo, aqui um exercício, né? Vamos fazer aqui um exercício. Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Então, vamos lá. Responda com descentralização ou desconcentração. O Estado do Acre criou os seguintes: um departamento dentro da vigilância sanitária, um departamento, secretarias, departamentos, divisões, seções, tudo isso é órgão. Então, se é órgão, aqui a gente tem, cadê? Não trocou não a cor? Quero vermelho. Então, aqui, ó, se é departamento, então aqui nós temos, ó, desconcentração. Uma nova escola. Escola também, a escola é órgão público. Então, se é órgão, desconcentração. Uma autarquia para gerir o trânsito. Olha, tá te dizendo assim que vai cair na tua prova, ó. Autarquia. Se é uma autarquia, ele está descentralizando. Descentralizando. Um banco em forma de empresa pública. Olha só, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Se é isso, só pode estar, ó, descentralizando. Descentralizando. Uma delegacia. Delegacia é órgão público. Então, se é órgão, desconcentrando. Uma nova secretaria. Secretaria, desconcentrando, é órgão público. Secretaria, ministério, departamento, os órgãos em geral, como escola, hospital, a não ser que a questão te diga que aquilo ali é uma fundação, é uma autarquia, tá? Ou uma fundação de apoio aos deficientes. Então, se é uma fundação, é uma das 4 entidades da administração indireta. Então, aqui está descentralizando. Uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é uma das entidades da administração indireta, então está descentralizando. Um posto de saúde. Posto de saúde
Está lá abaixo das secretarias, ó, órgão público, então está desconcentrando. Ok? Alguma dúvidas? Vamos prosseguir. Órgão público. Agora a gente vai entrar numa partezinha chata, que é a teoria sobre órgão público, mas ela é necessária, tá? Que de vez em quando cai em prova. Então, aqui, ó, os órgãos públicos, como a gente já sabe, não têm personalidade jurídica. Isso é tão importante, tá tão importante, órgão público não tem personalidade jurídica. E como eu falei para vocês, a personalidade jurídica é o quê? É como se fosse a nossa maioridade. Então, quando eu digo não tem personalidade jurídica, eu digo que esse órgão público ele é menor de idade, ele depende do pai dele. E o pai dele vai ser quem? O ente federativo. Ou vai ser a União, ou vai ser os estados, ou vai ser um município, tá? Não tem personalidade jurídica, logo não tem vontade própria. Todos eles são meros instrumentos de ação. Pode cair como conceito de órgão público em prova, mero instrumento de ação, centro de competências, tá? Mas nunca vai dizer que tem personalidade jurídica, se disser tá errado. Não podendo ser sujeitos de direitos e obrigações. Pode-se dizer que são centros de competência especializada, dispostos na intimidade de uma pessoa jurídica, com a intenção de garantir especialização nas atividades prestadas e, consequentemente, maior eficiência. Aí aqui vem a classificação dos órgãos públicos. Quanto à hierarquia, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Aqui o que é mais importante é você saber essa ordem. Então, primeiro vem o órgão independente, abaixo dele vem o autônomo, abaixo os superiores e os subalternos. Na hora da prova, isso aqui confunde bastante, porque você vai tentar ir pela lógica, você diz, poxa, um órgão superior, ele está lá no topo. Não, o órgão superior não é um órgão de topo. O órgão que está no topo é o órgão independente. Quem são esses órgãos independentes? Representam o poder da decisão desses órgãos, não cabe nenhum recurso administrativo, não se subordina a nenhum outro órgão. Então, é o órgão que está no topo. Seria quem? Presidência da República, gabinete do governador, gabinete do prefeito. Então, desses órgãos não cabe recurso. O que a pessoa pode fazer na vida? Entrar com ação judicial depois, mas não cabe mais recurso administrativo. Tá? Então, os órgãos independentes são os órgãos de topo. Da decisão deles não cabe recurso administrativo. Os autônomos são aqueles órgãos que estão logo abaixo dos órgãos independentes. Eles são subordinados somente aos órgãos independentes, mas eles têm autonomia financeira, administrativa. Entraria quem aqui? Os ministérios, as secretarias, certo? Os superiores, eles não têm autonomia nem administrativa nem financeira, então não tem a força de um ministério, de uma secretaria da vida, mas eles conservam seu poder de decisão, como, por exemplo, as procuradorias, a Secretaria de Receita, que não são secretarias de Estado, né, como a Secretaria de Cultura, de Educação, esse tipo. Tá? Então, as procuradorias entrariam aqui. E os órgãos subalternos, que é a grande massa, né? O órgão subalterno é aquele que, de fato, executa atividade administrativa. Então, aqui entra a grande maioria dos órgãos públicos. Escolas, hospitais, departamentos, delegacias, tá? Então, tenta aprender essa ordem aí, ó, essa sequência, né? As. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Subalternos é fácil de lembrar aqui, né? Lembra que tem os dois Szinhos aqui, ó, juntinho, para você não pensar que superior tá lá em cima. Então, aqui é IAS, independente, autônomo, superior e subalterno. A esfera, um órgão ele pode ser central ou local. Um órgão é central quando ele abrange todo o ente federativo em qual que ele pertence. E ele é local quando ele preenche só uma parte. Então, por exemplo, quando eu falo para você o Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ele é de qual ente federativo? Do Acre. Do Acre. O Tribunal de Justiça, ele tem competência em todo o Acre? Sim. Então, ele é um órgão central. Certo? Então, ele é um órgão central. Agora, por exemplo, quando eu pego uma vara só do Tribunal de Justiça, Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Vara Cível da Comarca de Rio Branco. As varas, elas pertencem ao Tribunal de Justiça, que é do Estado do Acre. Então, quem é o ente federativo que criou ela? Acre. A Vara Cível da Comarca de Rio Branco tem competência em todo o Estado do Acre? Não, somente em Rio Branco. Então, ela é um órgão local.
tá? Então, é sempre isso que você vai se perguntar. De qual ente federativo esse órgão é? É da União? É do Estado? É do Distrito Federal? É do município? Aí, descobrindo isso, você vai se perguntar, esse órgão tem competência em todo esse ente? Em toda a União? Em todo o Estado? Em todo o município? Sim, central. Não, local. Simples assim, facinho. Quanto à estrutura, um órgão pode ser simples ou ele pode ser composto, tá? Simples é um órgão composto por um só órgão. Simples assim, Presidência da República, Assembleia Legislativa do Acre, e um órgão composto é aquele que ele só existe na composição de dois órgãos. Exemplo clássico, o Congresso Nacional, que é formado pela união do Senado com a Câmara dos Deputados. Aí a gente tem um Congresso, certo? O que você não pode se confundir aqui? Quando a gente fala de quanto à estrutura, órgão simples e órgão composto, a gente não está falando da quantidade de pessoas que trabalham ali, da quantidade de pessoas que compõem. Olha só, a Assembleia ela tem um monte de deputado, né? Então, tudo que ela vai fazer é através de votação. Então, ela vota um monte de gente lá dentro. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber quantos órgãos ela forma. Apenas um, é a Assembleia. Então, não é de acordo com a quantidade de pessoas. De acordo com a quantidade de pessoas, a gente vai ver mais para frente. Então, é somente simples e composto, simples um só órgão, composto dois ou mais órgãos. Exemplo, Congresso Nacional, formado pelo Senado mais Câmara dos Deputados. Agora, quanto à atuação funcional, aí sim leva em consideração a quantidade de pessoas que têm poder de decisão. Um órgão ele pode ser singular ou ele pode ser colegiado. Singular é quando ele manifesta sua vontade através de um único agente. Por exemplo, a Presidência da República, que manifesta a vontade através do Presidente da República. Um órgão colegiado é quando ele vai decidir ali através de votação. É um grupo que decide. Exemplo, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores. Então, por exemplo, aqui, ó, Assembleia Legislativa, quanto à estrutura, é um órgão simples, e quanto à atuação funcional, é um órgão colegiado, porque são várias pessoas para tomar uma decisão. Quanto às funções, um órgão ele pode ser ativo, consultivo ou de controle. O órgão ativo é aquele que atua diretamente na atividade pública, tá? É aquele que põe a mão na massa, que tá diretão lá. Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Saúde do Estado do Acre. Um órgão consultivo, como ativo aqui também, a gente traria um hospital, uma delegacia. Consultivos são órgãos opinativos, eles elaboram pareceres. Ministério Público, procuradorias, tá? E de controle, órgãos que atuam na atividade de controle dos demais órgãos e agentes públicos. Então, é mais um órgão ali de controle mesmo. Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União. Aqui, eu quero que você se apegue bastante à hierarquia, órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, e a estrutura, simples e composto. Esses daqui são os mais importantes para a sua prova, tá? Na verdade, essa classificação, ela nem cai tanto assim em prova, mas eu não quero que você vá para fazer a prova sem saber que isso existe. Tá, então agora vamos continuar aqui seguindo com a administração indireta. Que a gente agora já sabe o que é administração direta, sabe quando é que o Estado está desconcentrando, quando é que o Estado está descentralizando. Agora, o que é que a gente precisa compreender? As entidades da administração indireta. Quem compõe a administração indireta? Inclusive, aqui está errado nesse slide, ó. Aqui é indireta. Vou consertar aqui. Direta, não direta. Indireta. Tá? Administração indireta é formada por quem? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista. Tá? Então, você precisa saber que a administração indireta é composta por essas 4 entidades e você precisa saber detalhes de cada uma dessas entidades. Característica das entidades da administração indireta. Isso aqui são características comuns, tá? Se aplica a todas. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista. Características comuns. A primeira característica é que todas essas entidades devem gozar de personalidade jurídica. Você já sabe o que é personalidade jurídica, né? A personalidade jurídica é o que dá um poder, uma autonomia para essa entidade, para ela poder responder pelos seus próprios atos, certo? Então, essas entidades, elas têm personalidade jurídica, elas vão ter patrimônio próprio, elas vão ter capacidade de autoadministração. Eventual processo judicial, a ação deve ser proposta contra a pessoa jurídica da administração indireta e não em face do ente federativo que criou, certo? A criação de qualquer uma destas entidades da administração descentralizada depende de lei específica. Lei específica é lei ordinária, tá? Lei ordinária, não é lei complementar. Então, para criar qualquer uma dessas entidades aqui,
vou precisar de uma lei específica. Então, vou precisar de uma lei para criar a autarquia. Então, aqui vai ser uma lei específica. Vou precisar de uma lei para criar a fundação, vou precisar de uma lei para empresa pública e vou precisar de uma lei para a sociedade de economia mista, certo? Então, para criação, para que essas entidades possam existir, eu preciso de uma lei, certo? Lá na sua prova vão dizer que uma entidade ela pode ser criada por decreto. Não pode ser criada por decreto. Não pode ser criada por decreto, certo? Agora, se lá na sua prova, até eu vou trazer uma questão para vocês nesse sentido, disser que uma entidade ela pode ser organizada por decreto. Aí sim, se for para organizar, pode. Agora, para criar, de jeito nenhum. O que mais? Isso aí está lá no artigo 37, tá? Inciso 19 da Constituição, que diz somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Olha como esse inciso do artigo 37 da Constituição, ele é importante. Primeira coisa, nós já sabemos que para criar qualquer entidade eu preciso de lei específica. Aí ele diz que por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Isso aqui já é um detalhe muito importante, porque essa lei, ela vai criar uma autarquia e as outras ela só vai autorizar. Então, a única que é criada de fato, a lei foi publicada, ela já está viva, ela já nasceu, é a autarquia. Então, a autarquia ela vai ser criada por lei específica. Todas as outras elas vão ser autorizadas. Então, nas outras vai ter uma autorização legislativa, aí elas vão ser criadas, dependendo do que precisar. Por exemplo, vai no cartório de pessoas jurídicas, uma fundação, vai numa junta comercial para registrar seus atos constitutivos. Elas só estão autorizadas por lei, mas depois tem que terminar a constituição dela. A autarquia não, a autarquia foi publicada a lei, ela já está criada. Certo? Outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção para vocês deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Cabendo a lei complementar neste último caso. Qual é o último caso aqui, ó? Lei complementar no caso da fundação pública. A fundação pública, ela vai ser autorizada por uma lei específica. Depois que essa lei específica autorizar, ainda vai ter que ter uma lei complementar para definir a área de atuação. Então, como é que fica? Vamos lá esquematizar. Autarquia, criada por lei. A lei foi publicada, ela está criada. Empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. A lei só vai autorizar a criação. No caso da fundação, especificamente, ainda tem que ter uma lei complementar para definir qual vai ser a sua área de atuação. Certo? Prosseguindo. Outra característica relevante e comum aos entes da administração indireta é a finalidade pública. Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Qual é a finalidade dessas entidades? É lucrar? Será que a Caixa Econômica tem lucro? Será que o Banco do Brasil tem lucro? Mas qual é a finalidade deles? Finalidade pública, tá? Finalidade pública. Lucros são meras consequências do ato, mas eles têm finalidade pública. E a última característica aqui, super importante, é que os entes da administração indireta, eles vão se sujeitar a um controle da administração direta, da pessoa jurídica que é vinculado, mas isso daqui não se chama hierarquia, não se chama subordinação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. A gente viu que o estado do Acre não queria mexer com o trânsito, então ele foi lá e fez o quê? Criou o Detran. O estado do Acre não queria mexer com penalização de preso, com presídio, ele foi lá e criou o IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária, certo? Tudo isso aqui é autarquia, ó, administração indireta. Cada entidade dessa daqui, ela vai ficar vinculada a uma secretaria. Se for no caso da União, vai ficar vinculada a um ministério.
Por exemplo, qual é a secretaria que mais se aproxima do que o IAPEM faz? Secretaria de Segurança Pública, que é daqui, ó, órgão do Estado do Acre. E essa secretaria aqui, o IAPEM, ele vai ficar vinculado a essa secretaria. O DETRAN vai ficar a secretaria que mais se adequa com o serviço do DETRAN. Isso daqui a gente chama de vínculo, tá? Vínculo. O que essa entidade de administração indireta, essa autarquia, tem em relação aqui, o ente federativo que criou? Ele tem apenas um vínculo. Um vínculo. É um vínculo de quê? Um vínculo de controle. Porque essas secretarias, que são órgãos do Estado do Acre, elas vão ficar de olho aqui se o DETRAN realmente está fazendo o que ele foi feito, que o IAPEM realmente está fazendo o que foi feito, o que vai estar errado na sua prova. Se cair lá na sua prova, que a relação que existe aqui é de hierarquia. Por exemplo, o DETRAN é subordinado do Estado do Acre, o IAPEM é subordinado do Estado do Acre, é subordinado da secretaria ali que ele está vinculado. Não. Todas as entidades de administração indireta vão ficar vinculadas a uma secretaria ou a um ministério, mas isso não é subordinação, não é hierarquia. Isso a sua prova colocar essa palavra está errado. O que nós temos aqui? Temos um controle finalístico, um controle administrativo. A Banquibad, por exemplo, usa o termo tutela extraordinária. É só um olhar mesmo aqui, uma questão de controle. Mas não se chama hierarquia, não se chama subordinação. Se cair na sua prova, a relação entre a administração indireta com a direta é de hierarquia, está errado. É de subordinação, está errado. Tá? Então, o que nós temos aqui? Essa relação é apenas de controle, um controle finalístico, um controle administrativo. Beleza? Então, visto aqui as 4 características gerais, né, das entidades da administração indireta, a gente vai para cada uma entidade. Então, nós vamos ver autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, certo? Vou parar esse vídeo aqui, porque ele já está com 41 minutos, aí eu volto para a segunda parte a partir daqui.